Bom dia, gente! Vamos para mais uma semana de história. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 12, a Europa Industrial e os Trabalhadores. Então, em boa parte da Europa do século XIX, a monarquia e os privilégios aristocráticos que caracterizavam o antigo regime deram lugar à república e ao liberalismo. A ciência, a indústria, a arte e até mesmo a religião eram influenciadas pelos ideais de liberdade. Com as mudanças sociais e políticas trazidas pelo liberalismo, passou a haver mais debate político e respeito às leis. Ao mesmo tempo, os avanços obtidos pela Revolução Industrial e pelas ciências eram comemoradas como grandes conquistas da humanidade. Alguns filósofos e pensadores, porém, consideravam essas mudanças insuficientes, pois, apesar de conduzirem a uma igualdade política e jurídica, não promoveram a igualdade social nem econômica. Naquele cenário de transformações, um novo elemento surgiu no conjunto de forças da sociedade, os operários. Ao perceberem que a riqueza gerada ia apenas para os cofres do patrão, eles passaram a exigir melhores condições de trabalho nas fábricas. Que iniciativas os operários tomaram? O que fizeram para aumentar o poder de negociação com os donos das fábricas? É isso que nós vamos ver nesse capítulo. Então, vamos falar da expansão na industrialização na Europa. Nós vimos que ao longo do século XIX, a Revolução Industrial ela se expandiu pelo continente europeu. E o processo de urbanização intensificou-se cada vez mais e novas fábricas começaram a ser instaladas em vários países. Então, o crescimento industrial ocorreu associado à expansão comercial, gerando a marca típica que nós vamos chamar de liberalismo. Essa marca ocorreu exatamente com esse crescimento industrial associado à expansão comercial e à livre concorrência. Então, os trabalhadores ainda eram minoritários, né? Sua presença nas fábricas ainda era mínima. E a Inglaterra, que era considerada na época a oficina do mundo, tinha mais ferreiro que operários siderúrgicos. Por quê? Porque mesmo com a expansão da industrialização, a produção artesanal ainda continuava absorvendo a maior parte da mão de obra urbana. Então, aí nós temos o teatro Vaudeville, em Paris, no século XIX, né? Mostrando toda a burguesia crescente na urbanização da cidade. A expansão da industrialização na Europa tinha muitos contrastes, né? Por quê? Porque as cidades industrializadas, elas tornavam-se cada vez mais povoadas, marcadas pelo florescimento de uma rica burguesia e de uma pobreza do operariado. Então, isso gerava desigualdades, porque se de um lado havia escritórios, lojas, habitações e vias embelezadas, do outro haviam bairros mal iluminados, casebres, cortiços, lixo, esgoto a céu aberto, espalhado pelas ruas. Então, apesar desses contrastes, o progresso técnico-científico e a produção maciça de bens de consumo no período, mesmo que tenha beneficiado apenas uma parcela da população, ela trouxe mais conforto às pessoas. Então, esse conforto, né, essa valorização do mundo técnico mostrou a possibilidade da Revolução Industrial trazer grandes eventos. E esses grandes eventos, que eram as exposições universais, elas eram pautadas nas feiras, né? As feiras eram grandes vitrines do mundo inventivo, ligados intimamente à consolidação do capitalismo e produtivo para a burguesia europeia.
Então, essas exposições, elas exibiam, elas comercializavam os mais variados produtos da atividade humana, desde a agricultura até a metalurgia, desde os instrumentos científicos aos novos materiais didáticos, desde as utilidades em geral às artes plásticas. E também serviram para demonstrar a solidez do sistema fabril. Então, a civilização mostrava isso como um triunfo, o triunfo europeu, né? Ou seja, o poder da intervenção e do domínio do ser humano sobre a natureza. Então, aconteceu então a primeira exposição universal. A Inglaterra, não poderia deixar de ser ela, pioneira na industrialização, sediou a primeira exposição universal realizada em 1851. Para isso foi erguido na cidade de Londres um suntuoso palácio de cristal, né? Uma construção suntuosa, privilegiada, né? Onde a entrada da luz solar valorizava a iluminação natural. O evento contou com 14 mil expositores de 28 países. Foram 140 dias que se esteve aberta, recebendo mais de 6 milhões de visitantes. Foi um sucesso, né? Tão determinante, né, que ao longo dos outros anos do século XIX, né, ocorreram outros. E isso tem inspirado, incentivado eventos semelhantes até os nossos dias. Então, aí nós temos a imagem do Palácio de Cristal mostrando aí, né, mostrando aí o evento que foi um verdadeiro sucesso, né? E que aí é o interior do Palácio de Cristal, né? O edifício de 92 mil metros quadrados foi construído todo com ferro fundido e vidro, né? Muito belo. Então, as teorias científicas do século XIX. Nós sabemos que desde a época do Renascimento, filósofos e cientistas desenvolveram formas de explicar os fenômenos da natureza. E tudo isso sem recorrer aos textos bíblicos ou à ideia de que os eventos eram regidos pela vontade dos deuses ou de alguns espíritos sobrenaturais, né? Então, essa mentalidade científica levou à perda da influência da igreja e, portanto, a separação dela do Estado. Então, no início do século XIX, o francês Jean-Baptiste Lamarck, né, um naturalista francês, né, defendia a ideia de transformação das espécies. Ele dizia o quê? Ele defendia que os seres vivos mais simples surgiam por geração espontânea e se transformavam segundo duas leis. Os órgãos eram desenvolvidos ou atrofiados, né, de acordo com o uso ou com o desuso, e as características adquiridas ou perdidas por um ser vivo era exatamente o que transmitiam a seus descendentes. Outra teoria defendida foi a da seleção natural, né? Segundo o naturalista inglês Charles Darwin, que os indivíduos de uma mesma espécie apresentavam grandes variações entre si. Então, se um grupo com determinadas características podia se adaptar melhor ao ambiente do que outro indivíduo da mesma espécie, que apresentassem características diferentes, dessa forma esse grupo apresentava maior chance de sobreviver e de deixar descendentes. Então, é dessa forma que eles até brincam com essa quadrinha, mostrando algumas espécies, né, conversando, né, como é que eles evoluíram. Então, alguns diziam, por que essa estrela? Por que eu tenho essa estrela? Por que eu sou motivo de piada? Por que eu sou gordo? Por que eu tenho um pescoço comprido? Então, Deus, não, sinto muito, isso aí não é mais meu departamento, eu vou chamar outro responsável. Aí chamava Charles Darwin, Darwin, né? Isso aqui é uma maneira engraçada, né? É como se eles dialogassem, pedindo explicações para a origem deles, né? Certo?
Então, também, falando do darwinismo, a gente vê que no século XIX, a teoria da seleção natural, que foi elaborada por Darwin, ela também, né, ela passou a ser aplicada por alguns pensadores do século XIX, né, para explicar a vida em sociedade. E essa teoria considerava os seres humanos desiguais e dotados de capacidades inatas. Então, alguns eram superiores, outros eram inferiores. E com base nesses princípios pretensamente científicos, surgiram aí os discursos racistas que justificavam a desigualdade social, a prática imperialista das potências europeias sobre a África, sobre a Ásia e sobre a América, né? Então, nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula a gente continua, né? Porque ainda temos que discutir mais assunto sobre as questões dos trabalhadores. Então, vamos às nossas atividades.